O que eu quero que você perceba é que em francês nós sempre temos o sujeito. O sujeito é aquele que realiza a ação, le sujet. Okay? Ele sempre é falado e escrito em francês. Ou seja, não tem como você falar, por exemplo, chegou? Cheguei. Tá aí? Tô. Percebe que em português você pode retirar o sujeito e falar só o verbo? Tá aí? Tô. Eu respondo tô. En français, c'est différent. Tem que colocar tu es là? Oui, je suis là. Colocar o tu es là? Je suis là. Eu tenho que colocar o sujeito. Se eu falo com alguém de maneira informal, eu trato de tu e depois conjugo o verbo. Você faz tal coisa e vou dando continuidade à minha frase. Tá? Se eu vou falar de mim mesmo, eu vou falar je. Eu não vou falar apenas assim, estudo, trabalho. Não vou poder falar étudie, travaille, mange. Tem que colocar a pessoa. Je mange, je travaille, quoi. Je dors, j'ai bien dormi, je parle. Porque não tem como retirar o eu, nem o você. Em português, retiramos. Em francês, sempre tem que ter o sujeito. Se o sujeito é nós, nous, não posso falar o verbo solto. Inclusive, se eu disser o verbo solto, o verbo sozinho vai ser o imperativo. Olha só, nous parlons en français. Se eu disser que nós falamos em francês, é que nós estamos usando o francês. Nous parlons en français. Agora, se eu não falo o sujeito, se eu retiro nous, e se eu disser parlons en français, é a conjugação do imperativo, aquele que eu peço para que alguém faça alguma coisa, ou dou uma ordem. Falemos em francês, parlons en français. Sempre dizer o sujeito, que são aqueles que eu te passei na tela anterior. Eu, tu, ele, ela, a gente, nós, vocês, eles e elas. Isso em francês. A não ser que seja no imperativo, você dando a ordem. Vai ter uma conjugação específica do imperativo também. Mas para o parler, podemos tomar como exemplo ali. Falemos em francês. Aí eu digo, parlons en français. Oui? Pratiquez, pratiquem. Pratiquez le français. Pratiquem o francês. Se eu não colocar o sujeito, vai dar essa outra conjugação, que é uma conjugação do imperativo. Mas no tempo normal, no tempo presente, você vai colocar o sujeito, então. D'accord? Sempre tem que ter o sujeito. É uma pequena diferença em relação à nossa língua portuguesa. Então, o sujeito faz algo. Se ele faz algo, vai ter que ter um verbo. Então, a gente vai pôr um verbo. Por isso que eu já te mostrei alguns verbos como exemplos. Tem pessoas aqui que nunca aprenderam francês antes, que estão aqui pela primeira vez me assistindo, ou assistindo a versão gravada desse vídeo. Você que está na versão gravada, que está me assistindo no outro dia, né, depois da live, você pode deixar o teu comentário aqui embaixo também. Se houver alguma dúvida, eu vou respondê-los na medida do possível. D'accord? Mon fils é o sujeito. É o sujeito da frase, é mon fils. Ela disse que é o filho dela. Logo, a gente vai escrever mon fils, porque você vai descobrir quem são as pessoas da família, meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos. Então, meu filho, mon fils. Ok? Ok, esse aqui é o sujeito ele, corresponde a ele. Então, nós vamos lá, gosta. Gostar é o verbo aimer. A gente vai conjugar o verbo aimer na pessoa ele. E é il aime. Il aime. Então, mon fils aime. Meu filho gosta. Igual em português, o sujeito e o verbo referente ao sujeito. Conjugando corretamente. Mon fils aime mon repas. Voilà. Minha refeição, tá? Minha comida. Mon fils aime. Olha só, o sujeito, o verbo e a continuação, o complemento. Então, não tem nada de segredo para quem está começando agora. Deve, aliás, fazer frases mais simples em francês. Você deve fazer frases mais curtas e mais simples. Alguém faz alguma coisa, de que modo, quando, de que maneira, ou com quem. Aí você vai explicando ali na continuação da frase, igual em português. Não há razão para ter pânico. É só você pensar que você quer transmitir uma informação. Meu filho gosta da minha refeição. Opa, quem? Quem? Mon fils. O que? Aime. Mon fils aime. O que ele aime? Mon repas. É você pensar que em francês sempre tem o sujeito. E esse sujeito, ele faz alguma coisa. O que ele faz? É a ação que ele realiza, aquilo que você quer dizer, que você quer comunicar, que alguém faz algo. Pense no verbo, conjugue o verbo com coerência, de acordo com o sujeito. Se é nós, se é eu, se é você. Oui?